sou Henrique Binato e esse é mais um Vida de Residente. Hoje eu recebo a Lígia Barbosa, que é residente do terceiro ano, R3, de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Lígia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Muito obrigada, também é um prazer estar aqui com vocês hoje. Como você já me apresentou, eu sou residente do terceiro ano de Ginecologia e Obstetrícia. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, faço a residência na minha cidade. E eu sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mas pelo campus avançado de Governador Valadares, que também é aqui em Minas Gerais. Dentro da faculdade, né, nós médicos, a gente tem uma formação muito ampla, né? A gente vê muita coisa dentro da faculdade e a gente, pelo menos eu, não sei como é que foi com você, mas eu, durante a faculdade, eu acho que em cada semestre eu ia escolhendo, tinha certeza que eu ia fazer uma residência. Eu já quis fazer ortopedia, cardiologia, oncologia, radioterapia e acabei me tornando pediatra. Queria te ouvir como é que foi essa construção aí da personalidade de ginecologista da Lígia. Realmente você tocou num ponto bem interessante, porque uma coisa que eu notei durante o período da faculdade, e noto também durante a residência, é que a gente sempre acha que gosta de uma coisa e quando você vai vivendo, quando você vai tendo mais contato com aquilo, você vai descobrindo outros gostos, outras até habilidades mesmo. Então, assim, no início da faculdade, como eu não tinha aquela coisa de, desde criança, querer ser médica, sonhar muito com a medicina, eu achava que a parte cirúrgica, essa parte muito de sangue, aquilo não iria me causar tanta admiração. Então, assim, tanto que eu achava que eu ia fazer cursos na área de humanas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia mais para a clínica mesmo, e tudo, assim, no início da faculdade, fundei uma liga de psicologia da saúde, então, assim, ia bem mesmo nessa linha. E aí eu fui tendo algumas vivências, fui gostando muito da parte clínica, até que eu tive a oportunidade de entrar na liga de trauma. A liga de trauma é uma liga muito forte na UFJF e é uma liga que tem uma vivência dentro do hospital. E o trauma, né, é uma correria, toda aquela adrenalina do hospital. Então, quando eu entrei para a Liga de Trauma, eu vi que eu amava aquele ambiente. Aquela coisa meio Grey's Anatomy, né? Que a gente vê na televisão e fala, caramba, eu quero fazer isso também, né? Eu vi que aquela adrenalina, aquela correria, eu me identificava com aquilo, né? Então, aí eu já fui, então isso foi mais ou menos no sexto período, na metade do curso, que eu comecei a ver que eu gostava também dessa parte hospitalar e da parte cirúrgica. Aí eu tive a oportunidade, né, foi no sétimo período que eu fiz a ginecologia e obstetrícia, e aí foi realmente amor à primeira vista, porque eu vi que eu era exatamente aquilo que juntava duas coisas que eu gostava muito, que era essa parte da clínica, do diálogo, da conversa, da prevenção e promoção da saúde, que é uma coisa que eu gosto muito, com a parte cirúrgica, né? Então, e com toda essa urgência e emergência que a gente vê na obstetrícia. Então, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, dentro dessa minha ideia, eu comecei a me envolver mais com a ginecologia e obstetrícia. Entrei para a Liga de Ginecologia e Obstetrícia, e aí, na Liga, a gente tem uma vivência maior tanto com a parte hospitalar, né, de plantões que a gente faz por fora pela Liga, as discussões clínicas, e aí eu fui me envolvendo muito nesse meio. Então, eu guardei aquela informação e falei, acho que eu quero fazer GO. E aí, quando eu entrei no internato, é que eu tive a certeza mesmo, porque aí eu fiz, né, como a GO é uma das áreas básicas, né, a gente roda um período muito grande, né, no rodízio ele é muito extenso, então deu para eu fazer um teste mesmo e ver que era aquilo que eu queria. É muito legal, você falou também da participação das ligas, né? Hoje em dia a gente tem, na minha época tinha menos, mas hoje em dia a gente tem liga de praticamente, com relação a quase todos os conteúdos do curso, e é uma oportunidade legal também, né, para o pessoal que está nos assistindo aqui, que está ainda na faculdade, puxa, não sei qual residência que eu vou fazer, vai buscando ali uma liga, né, que tenha afinidade, que as pessoas se sintam confortáveis ali. Tem outra coisa que eu acho que eu queria muito te ouvir, Lígia, é o seguinte,
quando a gente está se preparando para entrar na faculdade, está no ensino médio, no vestibular, né, ou nesse vestibular seriado, como é o caso do PISM, a gente passa por uma prova muito difícil, uma seleção um filtro muito grande, mas no primeiro dia de aula a gente praticamente esquece, a gente quase não usa aqueles conhecimentos que a gente teve durante os 7, 8, 10 anos ali de formação inicial. Aí a gente passa 6 anos estudando um conteúdo enorme para passar por um outro funil, que é a residência, a prova de residência médica, e quando a gente coloca o pé na residência médica, a gente não pode esquecer. Né? A faculdade ela é fundamental não só para a formação de generalista, mas também como aquele alicerce sem o qual nenhum de nós especialistas consegue desenvolver. Né? Então, conta para mim como é que foi o teu processo de estudo, como que você se preparou para entrar na residência e o que você acha que você teria feito diferente nesse estudo de preparação para a entrada na residência? Quem está na faculdade de medicina, eu acho que vai entender um pouco disso, né, desse sentimento que eu vou comentar, que assim, quando a gente entra na faculdade, já existe uma certa pressão nossa e de todo mundo de saber o que você vai fazer de especialidade, né? Então, existe uma preocupação, inclusive das universidades, até mesmo de uma especialização precoce, porque a gente tem mesmo uma tendência a querer saber aquilo que você vai se especializar. Mas eu acho que a gente, às vezes, até se perde um pouco nesse entendimento de que você precisa de uma base forte da medicina até mesmo para você ser um bom especialista, né? Sem dúvida. Então, no meu caso, durante o ciclo básico e o ciclo clínico, né, que são os 4 primeiros anos, eu ainda não tinha tanto um pensamento de estudar para residência. Claro que toda vez que você faz uma especialidade, você já pensa, será que eu me identifico com essa e tudo mais? Mas eu não tinha aquele estudo direcionado para a prova. Quando eu entrei no internato, que eu comecei a estudar para residência, né? E o que, assim, eu acho que a gente estuda, quando a gente entra nesse mundo de estudar para residência, eu sempre falo isso até com os acadêmicos que rodam comigo lá na maternidade, assim, acho que quando a gente entra nesse meio de estudar para residência, a gente fica muito preocupado com a prova. Eu acho que a gente tem uma tendência a achar que só existe um caminho, que é passar na residência. Como se, quando você recebesse o diploma, você é médico, e isso é muito importante para a sua formação. Mas você vê uma preocupação muito grande em passar na prova. Então, acho que a gente tem uma tendência a fazer um estudo muito focado para a prova. Foi uma coisa que eu praticamente fiz e que eu acho que talvez hoje eu aproveitaria um pouco mais Por exemplo, durante o internato, né, na UFJF a gente vai rodando por áreas, né? Então, primeiro roda na clínica médica, depois roda na GO, depois roda na pediatria. E durante o meu internato, eu fui estudando para a residência de acordo com um cronograma que eu havia feito previamente, cronograma de curso, né? E então isso talvez acabou fazendo com que eu perdesse, às vezes, a oportunidade de estudar exatamente o que eu estava vendo naquele dia. Que é importante para a fixação do conhecimento, exatamente. Né? Isso assim, então eu acho que se eu teria um recado, assim, uma coisa que eu voltaria atrás, talvez eu tivesse tido um pouco mais de flexibilidade no meu estudo, aproveitando um pouco mais do que eu estava vendo naquele momento. Então, se eu estou ali no internato de pediatria, vou estudar, então, aquilo que é focado para pediatria, para eu ter essa fixação do conteúdo. Eu acho isso muito legal que você traz, porque, como você falou no começo ali dessa sua última fala, a gente fica meio absorto, imerso no mundo da residência médica, e esquece que o estudo durante a faculdade é, em si, uma grande preparação, Sim. Não só para a vida, mas também para as provas de residência, né? E é importante que o pessoal que está nos ouvindo, está te ouvindo falar, saiba que uma dedicação aos ciclos, ao ciclo básico, ao ciclo clínico, e essa preparação para a prova de residência, elas não precisam brigar uma coisa com a outra, né? Elas são coisas que vão se encadear juntas. E aí, Lígia, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente o seguinte: o que é que você viu na faculdade
que não está necessariamente relacionada à ginecologia e obstetrícia, que você fala assim, caramba, ainda bem que eu estudei isso. Porque mesmo não sendo ginecologia e obstetrícia, a gente não está falando ali de um útero, uma mama, uma hipófise, um ciclo menstrual, né? No meu caso, que eu sou pneumologista pediátrico, olha, eu não estou atendendo uma asma, uma pneumonia, uma fibrose cística. Estou atendendo um paciente, né? Estou atendendo uma criança, no caso uma mulher, uma gestante. Então, o que você fala assim? Puxa vida, o pessoal que vai fazer ginecologia e obstetrícia, que está ouvindo a gente agora, olha, não descuide de nada, mas essencialmente, quais são os pontos mais importantes que você viu na faculdade, não relacionados à GO, que você usa no seu dia a dia como residente? A gente fala que o ginecologista é o médico da mulher, né? Porque realmente a gente tem que ter esse cuidado multidisciplinar com a mulher. Primeiro porque muitas não procuram outros profissionais, às vezes, assim, né? Como tem essa rotina ginecológica, né? Maioria das vezes, pelo menos anual. Então, a consulta ginecológica, seja ginecológica ou obstétrica, ela é uma oportunidade que você tem de fazer, de olhar essa paciente como um todo e absorver queixas que não necessariamente são queixas ginecológicas e obstétricas. E que podem uma coisa interferir com a outra, inclusive, né? Interferir na outra, exatamente. Então, assim, um exemplo, né? A gente vê muitas doenças relacionadas ao período gestacional, por exemplo, hipertensão, diabetes, que são doenças comuns, que são muito relacionadas à clínica médica, que é muito importante a gente ter esse conhecimento, por exemplo, né, dentro dessas áreas, para que a gente consiga melhorar mesmo essa paciente, sem que a gente precise tudo de um encaminhamento, né? Que a gente tem uma tendência mesmo a essas subespecializações, elas são importantes, claro, mas se a gente não entende, né, o contexto do paciente, fica mais complicado de a gente até encaminhar, porque quando você vai encaminhar, você precisa identificar, você só, né? Você só diagnostica aquilo que você conhece. Então, esse entendimento, ele é muito, muito importante. Até mesmo, falo pela vivência durante a faculdade, né? Às vezes, a pessoa já sabe que vai fazer uma coisa. Eu sei que eu vou fazer ortopedia. Então, não se importa muito com outras áreas. Não presto muito, não gosto muito do internato da GO, não gosto muito do internato da pediatria. E acaba deixando passar uma grande oportunidade de você aprender mais sobre o paciente como um todo, né? Então, eu acho que... Então, assim, tentando pensar aqui alguns pontos, eu acho que muito é relacionado à clínica médica, né? Eu acho que é uma grande área que todas as outras especialidades precisam ter um conhecimento muito grande da clínica para poder melhorar mesmo esse seu entendimento do paciente. E especificamente falando da parte da ginecologia obstetrícia, né, que é uma área básica que a gente vê na faculdade, no ciclo clínico, a gente vê no internato, fica ali imerso, internado ali nas especialidades. Você está no terceiro ano, né? Está acabando ali já a residência. O que você entende de ser mais importante, não necessariamente mais importante, mas o que é o mais frequente de você ver nos ambulatórios de ginecologia, aquilo que quem está nos assistindo aqui, que está pensando em fazer ginecologia obstetrícia, o que ele vai ver e o que você orientaria para o pessoal de direcionar o estudo, pensando para o que é mais comum na ginecologia obstetrícia? É uma pergunta difícil porque a ginecologia obstetrícia é muito ampla, né? A gente tem um espectro, né? Um pouco difuso, né? Então, assim, eu acho que dentro da ginecologia, acho que uma grande queixa das pacientes é a questão da contracepção, né? Acho que a contracepção é um tema muito difícil de você lidar, apesar de parecer simples, mas acho que é um tema que preocupa muito as pacientes e um tema muito importante, um tema de saúde pública. Então, assim, é uma área, uma coisa que a gente... Uma das principais queixas, né, no consultório ginecológico, a paciente procura você por isso. Eu vim aqui
atrás de um E anticoncepcional. olha que interessante, né? A gente falando da necessidade do pessoal se dedicar ao ciclo básico, ao ciclo clínico, ao internato, e aí, sem combinar nada, eu te pergunto, você me responde de contracepção. Então, o pessoal que está nos assistindo, que está no segundo período, fala assim, olha, vai estudar fisiologia endócrina, né? Sim. Vai estudar o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, e aí lá no ciclo clínico, nas especialidades, a parte da endocrinologia, junto com a ginecologia obstetrícia, né? Então, são esses encadeamentos, né, que a gente quer passar para vocês, que é fundamental que você não deixe de se dedicar ao ciclo básico, ao ciclo clínico, pensando na residência, e que no seu estudo para a residência médica, para entrar na residência médica, inclua também uma revisão importante daqueles conceitos mais básicos, que é fundamental que o ciclo básico também seja revisado, que o ciclo clínico esteja presente e integrado nesses conhecimentos, para que você possa entrar de maneira mais completa e mais plena na residência. Eu acho que essa questão da contracepção fala muito sobre isso. Sim, Né? com certeza, assim, a gente pensa que é simples, né, essa prescrição, mas é isso que você falou, ela envolve uma sequência de conhecimentos que você adquiriu durante o curso, inclusive a farmacologia mesmo. Então, você só vai conseguir, vamos supor, você iniciou uma medicação para uma paciente, um contraceptivo, e aí ela começou a ter um sangramento anormal. Você só vai conseguir pensar, será que eu tenho que, então, aumentar o estrogênio, diminuir o estrogênio, eu tenho que substituir, se você tiver o conhecimento farmacológico, se você tiver o conhecimento do eixo, para você não ser só um prescritor, né? Realmente uma pessoa que consegue entender aquilo que você tá prescrevendo mesmo e linkando com as contraindicações que a paciente tem. As eventuais complicações, especialmente Complicações. complicação trombótica, né? Isso. Doenças trombovasculares, né? Aí, por exemplo, né, entra uma, né? Se a gente, na teoria, que teria a ver a ginecologia obstetrícia com o sistema, com a trombose. Então, assim, você tem vascular encefálico, exatamente. Né? Então, assim, é tudo muito, muito interligado. E eu acho que essa... e, assim, dentro da residência mesmo, a gente vivencia muito necessidade de conhecimento de outras grandes áreas, né? Então, assim, a gente pensa, você é GO, você não tem que saber fazer uma boa ausculta. Sim, você tem que saber, né? Uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar mesmo, porque as gestantes têm todas as modificações do organismo materno. Então, assim, essas modificações, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, então fazer uma ausculta cardíaca e entender, será que é uma ataque cardíaco só fisiológica mesmo? Será que tem alguma arritmia? Mesma coisa a ausculta pulmonar, muitos eventos trombóticos de puerpério podem ser identificados com uma boa ausculta pulmonar. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo de ter uma formação muito ampla para você ser para você fazer uma boa residência. Eu acho que o que acontece é que a gente chega na residência muito cru, achando que você vai esquecer tudo aquilo que você comentou da diferença do vestibular para a residência, né? Então, você ainda vai você tem que trazer tudo aquilo que você absorveu durante a faculdade. Assim, e coisas muito específicas, né? Por exemplo, os exames de imagem, né? Quais são os exames de imagem que pode ou não pode ser feito na gestante? Qual é o melhor exame para avaliar a mama? Qual é o melhor exame para avaliar o ovário, né? Então, são muitas inserções dentro da ginecologia obstetrícia nas outras especialidades, né? Nas outras grandes áreas da medicina. E aí, Lígia, acho que para a gente já encaminhar o final desse papo, que está ótimo, infelizmente a gente precisa começar a encaminhar para o final, você está acabando ali na residência, né? Como é que você projeta? Você vai fazer algum R4? Vai partir para uma subespecialidade? Como é que você enxerga ali esse finalzinho de ciclo? Esse processo também foi um pouco parecido com a faculdade, né? Eu entrei pensando que eu gostava de uma coisa e eu fui conhecendo outras áreas. Então, na GO não foi diferente. A cada estágio que eu rodava, eu ia entendendo e eu ia gostando mais de uma área. Então, hoje eu tô
me preparando, né, para fazer uma subespecialização. Eu quero agora entrar na área de reprodução assistida, fertilização in vitro, infertilidade. Mas também foi um processo que eu tive que ir entendendo mesmo a especialidade para eu ver o que eu me identificava mais, né? Apesar de eu gosto muito de tudo, assim, acho que é difícil, né, ainda mais no início da carreira, de você trabalhar apenas com uma área, né? Claro. Então, mas pretendo me especializar nessa área. É uma área que lida muito com a parte tecnológica da medicina, Sim. né? Que tem uma intersecção direta com a bioética, né? Então é fundamental ali. Então a gente já falou aqui, olha, de dentro de uma grande hospital, de uma área básica, de fisiologia, de farmacologia, de imaginologia, de clínica médica, de técnica cirúrgica, de bioética. É a prova que a gente está tentando falar aqui para o pessoal, que não basta você entrar na residência para se tornar um especialista. Lembrar que todo especialista precisa fundamentalmente ser um bom generalista, né? Com certeza. E essa é uma mensagem importante, acho que você deixa para o pessoal aqui, né? Não descuidar da sua formação enquanto médico e médica, que isso vai ser fundamental para que você se torne um especialista de sucesso. Com certeza. E assim, na residência, né, a gente já tem responsabilidades, né? Então, apesar de você ter ali na residência preceptores, sempre você vai ter uma retaguarda, mas você já é médico, então você precisa ter essa consciência de que não é na residência que você vai aprender coisas básicas, né? Você é cobrado e esperado que você já saiba, claro que não tudo, mas que você já tenha um mínimo de conhecimento médico generalista, né? Tanto que muitos médicos e residentes trabalham também em outros, fazendo plantões de clínica. Então, a gente tem que sair da faculdade com o máximo que a gente conseguir absorver dela, isso vai fazer uma grande diferença. E não só saber, mas também saber onde pesquisar, saber como construir o conhecimento. Porque o conhecimento realmente ele já não vai estar todo formado, né? Claro que quando a gente começa a dar plantão, você vai utilizar de consultas, de dose, de condutas, vai trocar ideia com amigos, né? Especialistas, mas é isso aí, a gente precisa... até mesmo para você pesquisar, você precisa entender aonde, como. Você está apto a ser um bom pesquisador, né? Eu costumo dizer para meus alunos que quando não tem nenhuma dúvida, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Porque do que a gente não entende nada, a gente também não tem nenhuma dúvida, né? Sim. Então, essa construção ampla do conhecimento, eu acho muito importante que você traz para a gente também. Com certeza. Lígia, muitíssimo obrigado pela sua visita. O papo foi ótimo. Espero... Já te deixo aqui o convite para voltar outras vezes. Queria que você deixasse um recadinho final para o pessoal, no geral, assim, e também para o pessoal que está pretendendo fazer ginecologia e obstetrícia. Mais uma vez, te agradecer fraternalmente a sua visita aqui hoje. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, né, com a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que a gente só entende, a gente só aprende mesmo depois da gente passar por tudo, né? Por mais que todo mundo, né, nos dê conselhos, nos oriente, a gente acaba, né, às vezes tendo um pouco de dificuldade de entender. Então, eu acho que conversar com pessoas que já tiveram essa vivência, ela é importante. Então, assim, fico feliz de estar tendo a oportunidade de falar para pessoas, né, que estão aí nessa época de faculdade. Jornada, né? Até assim, eu tenho uma irmã que faz faculdade, eu sempre tento conversar isso com ela, tento falar com os acadêmicos que rodam comigo lá no internato de GO sobre justamente isso, porque é muito importante a gente ter essa bagagem, sabe? A hora de aprender é agora, não é quando você virar um especialista. Quando eu passar na residência, eu aprendo a fazer isso, quando eu passar na residência. Então, assim, a gente não pode perder essa oportunidade mesmo do aprendizado. E assim, em relação ao meu conselho, a ginecologia e obstetrícia, eu sou suspeita porque eu gosto muito, é uma área muito boa, mas sim, é uma área de muito trabalho, mas acho que como
como várias, né? Então, fica aí meu agradecimento e meu conselho de que a gente precisa pegar firme e aproveitar todas as oportunidades durante a faculdade e durante a residência para a gente ter uma boa formação. Lígia, obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Vida de Residente. Conversei com a Lígia, R3 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado pela audiência de todo mundo. Um abraço.